Bem, pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez, grande prazer estar aqui para falarmos da nova lei de improbidade administrativa. Esse nosso curso vai fazer uma abordagem teórica e prática da matéria, sobretudo com as modificações da Lei 14.230, tem este propósito, de mantê-los atualizados das questões práticas, mas também das questões teóricas. O curso tem uma turma fechada, nós hoje disponibilizamos um acesso gratuito nos primeiros 30 minutos para quem estivesse aqui na mesma sala ou mesmo no meu Instagram, porém a aula ela é de um curso fechado para que as pessoas possam aí perceber. Meu nome é Igor Pinheiro, sou promotor de justiça aqui no estado do Ceará, estudo e trabalho há bastante tempo a questão do combate à corrupção, sobretudo na perspectiva da improbidade administrativa, e é um grande prazer estar aqui com vocês. Queria também, antes de mais nada, deixar todos completamente à vontade para fazerem os questionamentos que entendam, para apresentarem as posições eventualmente divergentes das que eu tenho, porque de fato aqui não é um monólogo, aqui nós queremos ter um debate. E eu tenho também como propósito de compartilhar com vocês vários materiais escritos que fazem parte dos nossos livros da matéria, mas para os alunos do curso a gente vai disponibilizar alguns gratuitamente, e a gente tem uma monitora que tira as dúvidas, né? Ela está até aqui comigo hoje, é a Sofia, né? Sofia, vem cá, para o pessoal te conhecer já, que é com quem vocês aí vão tirar as dúvidas no chat, né? Sofia está aqui, já é figurinha carimbada nos cursos da Mizuno e tem conhecimento já de causa sobre o combate à corrupção, né? Sofia, hoje a gente está aqui com a turma nova, tá certo? E aí eles não sabem de algumas coisas que eu quero que você ensine, tá? Começo de coisa. Pode comprar voto, Sofia? Não. Olha aqui pro pessoal, ó, o pessoal aqui está para você. Pode comprar voto? Não. Mas você está com dúvida? Pode comprar voto? Não, né? Pode fazer nepotismo, Sofia? Não. Não. Agora, um tema que tem tudo a ver aqui com a nossa aula de hoje, que muita gente ainda está em dúvida. O dolo da nova lei de improbidade é o dolo genérico ou é o dolo específico? O que você diz para eles? Hum? De acordo com o STF, o que você diz aí? É o dolo genérico ou o dolo específico? Ah, muito bem, dólar genérico. Pois é, porque tem gente aí dizendo que é dólar específico, mas o STF já disse que não, né? Pois muito bem. Agora de tchau para o pessoal, nós vamos aqui continuar a aula. Beleza, vamos lá. Meu amor, agora você sai que eu vou continuar a aula. Não, você não vai ficar aqui, tá certo? Você vai sair que a gente vai dar a aula. Bem, pessoal, então eu preparei hoje, dentro do nosso cronograma, uma retrospectiva jurisprudencial da matéria. Por quê? Ao longo das aulas, nós vamos estudar os artigos da lei, não um por um na ordem sequencial, mas os artigos da lei separados por temas, porque muitas vezes há uma repetição de assuntos ao longo da lei, e eu prefiro trabalhar com os artigos conexos sobre determinado tema do que sair falando da lei. Mas, ao final, vamos estudar toda a lei. Contudo, considerando que o público aqui majoritariamente é de profissionais ou mesmo de estudantes para concurso, a gente vai fazer primeiro a retrospectiva e depois começar o estudo analítico da lei, beleza? Então, eu até já separei aí o PDF, né, compartilhando aqui agora na tela do aluno, para que vocês possam me confirmar se está ok. Estão vendo aí, né? O material? Tudo ok? Eu até já tinha soltado aqui no grupo antes. E nós vamos trabalhar exatamente esses principais julgamentos. Vejam, nós sabemos que a Lei 14.230 de 2021, ela promoveu 192 alterações na Lei de Improbidade. E essas 192 modificações formais, elas geraram muitos debates acadêmicos e também jurisprudenciais, até mesmo
mudanças, oscilações da corte. Uma hora o STJ dizia uma coisa, outra hora o STF, e o próprio STJ, que começou falando de determinadas situações, passou no final do ano a rever. Dentro desse contexto, a gente vai fazer essa retrospectiva, tá bom? Então, só me confirme se o material está disponível. Disponível. Sim, está apresentando aqui o Ok. principal julgamento do STF e STJ. Isso. Bom, muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Vejam só. A gente teve, ao longo de 2022, 2023, mais de 5.000 julgados, pelo menos os que eu li e contei, sendo acórdãos ou decisões monocráticas sobre as alterações da Lei 14.230/2021. Claro que a gente não vai comentar todos esses julgados, mas vamos trabalhar os mais relevantes, sobretudo aqueles que têm ali uma eficácia erga omnes. E dentro desse contexto, nós tivemos 4 ADIs já com decisões de mérito, sejam provisórias, como na 7236, 7237, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, 2 com mérito julgado pelo plenário, a 7042, 7043, e temos ainda a 7156, de relatoria do ministro André Mendonça, que ainda não tem decisão monocrática, nem mesmo colegiada, e que ataca a suposta inconstitucionalidade de vários dispositivos. Nós temos 5 teses de repercussão geral já afirmadas aí pelo STF, algumas teses definidas em sede de ADI e ADPF, também pelo STF. Temos também uma tese fixada em agravo recurso extraordinário, temos também teses não de repercussão geral, mas teses de julgamento fixadas pela primeira turma do STF e também pela Corte Especial do STJ, além da publicação de 3 boletins de jurisprudência do STJ, tendo 32 enunciados. Esses boletins, embora tenham sido aprovados após a aprovação da lei, alguns precisam de uma releitura, sobretudo à luz da nova lei, certo? E aí a gente pode, então, avançar nessas teses, trazendo aí para que a gente possa explicá-las. A primeira e mais impactante, sem sombra de dúvidas, foi a tese de repercussão geral firmada no tema 1199 da Corte. Esse julgado, ele trouxe a possibilidade de 4 teses específicas que impactam diretamente em milhares de julgados em todo o país. E ainda hoje nós temos aí processos pendentes de julgamento em STF e STJ por conta de uma interpretação equivocada do tema 1199. Veja, o tema 1199 ele debatia basicamente a questão da retroatividade ou da irretroatividade da nova lei de improbidade administrativa. Vamos chamar assim de nova lei, embora formalmente ela continue sendo a 8429/92. Porém, com as 192 modificações formais, eu costumo dizer que ela sofreu uma alteração de sexo, para ficar uma coisa bem assim, fácil de perceber como era e o que ela se tornou, e sem sombra de dúvida se tornou algo muito ruim para quem tem espírito republicano, independente de qualquer questão de ser promotor ou não, ou de ser de linha acusatória ou garantista. Nós temos disposições legais que não são condizentes com qualquer espírito republicano mínimo. E aí, só para a gente não adentrar muito nisso, já que vamos falar ao longo do curso, mas aquele dispositivo do artigo 23A, por exemplo, que falava que os dirigentes partidários que desviassem, que malversassem recursos oriundos do fundo partidário, que é dinheiro público, não responderiam por improbidade administrativa, a despeito de responderem por
crime eleitoral. Então, isso é, de fato, um demonstrativo muito claro de qual propósito surgiu a lei, né? Mas vamos adiante. Então, no contexto da retroatividade ou da irretroatividade da lei, nós tivemos inicialmente um debate muito forte, porque o artigo 1º, parágrafo 4º da lei, dizia que se aplicavam, e ainda se aplicam, evidentemente, os princípios do direito administrativo sancionador à lei de improbidade administrativa. Isso foi encarado pela vertente dita mais garantista como uma revolução copernicaniana. Entretanto, os princípios do direito sancionador, que nada mais são os princípios do devido processo legal, contraditório para defesa, presunção de inocência, proibição de provas ilícitas, legalidade na perspectiva material de dizer o que é tipo ilícito, ilegalidade na perspectiva punitiva de dizer quais são as penas daí decorrentes. Isso sempre foi aplicado à seara do processo da improbidade administrativa. Porém, resolveram, a partir dessa disposição, entender que isso seria uma revolução. E esta revolução teria como propósito uma máxima retroatividade da norma, em todas as perspectivas. Entretanto, em algumas situações, sobretudo no prazo prescricional, haveria um prejuízo ao réu, a depender da situação. Agora, a nova lei diz que o prazo de prescrição é de 8 anos a contar da data do fato. E, sob a égide da redação originária da lei, nós tínhamos um prazo prescricional que, de regra geral, era 5 anos após o exercício do cargo, emprego ou mandato. Embora no caso dos agentes políticos, de regra, o prazo antigo fosse mais extenso, sobretudo quando houvesse reeleição, mas em algumas situações, não. Os 8 anos seria ruim. E aí, eu me recordo que participei de vários debates, sobretudo com o professor Fábio Medina Osório, que foi um dos grandes defensores dessa tese da máxima retroatividade, até desdizendo o que ele tinha escrito anteriormente no livro sobre a matéria, inclusive citado pelo STJ quando da versão originária, perguntando, e agora? Como é? A norma vai retroagir total ou a norma só retroage para o que é interessante à defesa? E aí nós vamos criar uma terceira norma, porque ou retroage tudo ou não retroage nada. É questão de coerência. Na questão até mesmo da retroatividade da norma penal mais benéfica, isso já foi assentado pelo Supremo em diversas ocasiões, de que não se pode picotar uma lei mais benéfica somente naquilo que é interessante, mantendo a legislação anterior, e a partir daí criar-se uma terceira norma. Isso é matéria de repercussão geral, sedimentada pelo Supremo há mais de uma década. E eu passei a ser praticamente voz isolada na doutrina na época, de que a retroatividade ela deveria ser mínima. E deveria ser mínima na melhor das hipóteses para quem estava sendo processado, porque nós tínhamos algumas questões de relevo constitucional. Primeiro, que a norma constitucional que trata de retroatividade, ela é expressa dizendo que a retroatividade benéfica, ela é da lei penal. Isso é expresso. E, embora a nova redação da lei não à toa tenha dito que
as disposições da lei de improbidade não possuíam natureza civil, exatamente para que se fizesse uma interpretação do artigo 5º, inciso 40, sobre a retroatividade da norma penal, o STF já tinha dito em controle concentrado de constitucionalidade, também há quase 2 décadas, eu me lembro que eu era estudante de direito à época, que a lei de improbidade encerra normas de disposição civil. Entretanto, o legislador, na crença de que se colocar numa lei que uma bola é quadrada ou que a terra é quadrada e o sol é escuro, isso por si só resolve os problemas. E não é assim. O legislador não tem o direito de praticar o chamado abuso legislativo, sobretudo na perspectiva da desproporcionalidade manifesta. Falava-se que a mudança da lei era para conter os abusos do Ministério Público, mas a lei trouxe um abuso legislativo. E nós vamos ver o porquê. E meus amigos e minhas amigas, embora eu seja promotor, eu sei muito bem dos erros que promotores e promotoras cometem no dia a dia, muitos de boa fé, mas que cometem. Porém, conhecendo a dinâmica da gestão pública, quando se fala de abuso, eu tenho a coragem de dizer que o abuso que existe é de malversação de dinheiro público, é de má fé. Existe muito erro na gestão pública, erro não doloso, mas existe muito erro de má fé. Então, esse abuso, esse discurso que é muito interessante para a imprensa e também, sobretudo, na perspectiva da advocacia, a gente tem que ter um tanto de cuidado, de responsabilidade. Há erro dos dois lados, de boa e de má fé. Mas nós vivemos num país que, embora o ex-presidente dissesse que a corrupção tinha acabado no país, e o atual diga que nunca houve corrupção, né? Então nós vivemos num paraíso, na verdade. Tudo que eu vi como promotor devia ser mesmo fruto de uma histeria, de um devaneio, de uma alucinação, sobretudo processual. Né? Mas a gente sabe que esta não é a realidade. A norma constitucional exigia a retroatividade da norma penal. Somente isto. Além do que, na tutela da corrupção ou na tutela da probidade administrativa, o Brasil é signatário de convenções internacionais que possuem disposição ratificada e incorporada ao ordenamento jurídico que não permite o retrocesso legislativo. A Convenção de Mérida, por exemplo, que é a Convenção da ONU de Combate à Corrupção, internalizada no Brasil pelo Decreto 5687, lá diz expressamente, no artigo 65, número 2, que o Brasil se compromete a adotar somente medidas mais rigorosas para a prevenção e para a repressão à corrupção. O chamado princípio da proibição do retrocesso, muito difundido na doutrina, na jurisprudência, na perspectiva da tutela dos direitos sociais, também existe na tutela anticorrupção. Porque a tutela anticorrupção trata eminentemente de matéria de direitos fundamentais. Combater corrupção é garantir recursos para a efetivação de outros direitos fundamentais. Saúde, educação, moradia, previdência, assistência e assim por diante. Não há como dizer, e o STJ já fala há bastante tempo isso, porém de outra forma, que a probidade administrativa é um direito difuso da coletividade. Porém, eu vou além. É um direito difuso fundamental. Aliás, me parece que ninguém quer que a probidade seja tida como algo relativo. Probidade é um dever inerente a quem ocupa cargo público. Pois bem, eu dizia
quando da aprovação da lei, e na primeira edição do meu livro, exatamente isto. Vamos partir do pressuposto que a retroatividade da norma penal mais benéfica se aplique à lei de improbidade, por força do artigo 1º, parágrafo 4º. Vamos dizer que isto seja possível. Vamos considerar, do outro lado, que a probidade administrativa é um direito fundamental difuso da sociedade. Nós temos dois direitos fundamentais aqui em colisão, nesse caso concreto. E na colisão de direitos fundamentais, à luz do que está sendo posto para o julgador diante da situação específica, o princípio da proporcionalidade, o princípio da vedação do retrocesso, eles são chamados para se equacionar uma solução. E eu dizia, diante da colisão desses dois direitos fundamentais, este da probidade é reforçado, porque há um tratado, há uma convenção internacional ratificada pelo Brasil, segundo a qual o Brasil não permite retrocesso no combate à corrupção. Mas não é só o Brasil, são todos os países subscritores da Convenção de Mérida. E o Supremo caminhou nesse sentido. Não com esta necessária fundamentação, mas dentro deste espírito. Não à toa, nosso livro consta lá como as referências bibliográficas no próprio acordo, na ementa no site do STF, como a doutrina de fundo das decisões. E o ministro Cássio Nunes Marques, inclusive, em plenário, citou a obra. Não digo isso com nenhuma empáfia, nenhuma prepotência, mas é algo que, para qualquer pessoa, traz orgulho de saber que os ministros ou os assessores estão lendo e considerando o que a gente coloca. E a decisão seguiu um ponto transitório muito importante, que nós também falávamos, né, no livro, como argumentos subsidiários, que é o respeito à coisa julgada. Muito bem, a pessoa foi punida sob o regime anterior com trânsito em julgado, de uma hora para outra vai ser beneficiada, e sobretudo em situações ali de revogação de questionável constitucionalidade. As disposições processuais iriam retroagir de todo tempo e toda forma, desrespeitando o princípio do tempus regit actum, também está na Constituição, lei não ofenderá o ato jurídico perfeito, e cada ato processual praticado sob a égide da legislação anterior é um ato jurídico processual perfeito. E dentro desse debate, o Supremo chega e consolida as teses do tema 1199. Vamos aqui começar pelo tema 1, para que vocês, né, possam aí verificar. Eu até estou aumentando aqui o zoom, né, que facilita para a gente conseguir ler. Então, diz lá a tese 1. Vou colocar aqui a caneta para a gente... Tese 1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo dolo. Esta tese, me parece, e aqui nesse ponto, inclusive, foi quando o ministro Cássio Nunes Marques citou o meu livro, algo muito importante e justo, muito justo. Improbidade administrativa, ontologicamente, é sinônimo de corrupção, é sinônimo de má-fé, é sinônimo de desonestidade, seja a desonestidade patrimonial, isto é, aquela em que o agente gera
deliberadamente um dano ao erário, ou mesmo em que ele se enriquece ilicitamente. E o artigo 10, na redação originária, permitia a punição a título de culpa. Ou seja, nos casos de dano ao erário, permitia-se a punição por improbidade, isto é, por corrupção, por desonestidade, a título de culpa, ainda que culpa grave fosse o caso, como a jurisprudência falava, que o artigo 10 iria gerar punição se fosse o caso de culpa grave. E esse ajuste legislativo, ele foi muito bem-vindo, porque, salvo algumas exceções, na parte criminal, isto é, na parte mais grave, a punição se dava sempre a título de dolo. Nós temos ali o peculato culposo, mas são situações pontuais, excepcionais. E a incursão ou a uniformização do elemento dolo para todos os atos de impunidade me pareceu um ajuste sistêmico devido, coerente. Porque, de fato, a doutrina, e aí as pessoas gostam muito, e eu também gosto muito, de citar o livro do professor Rodrigo Valgas, que chama Direito Administrativo do Medo, que traz a teoria do apagão das canetas. É uma obra que todos precisam ler, sejam juízes, promotores, membros da advocacia pública ou curiosos acadêmicos, porque ele traz uma outra visão. Ele é um advogado lá do Paraná, com muita experiência e muita vivência prática de casos que ele cita lá no livro dele, absurdos de fato, alguns, de ações do Ministério Público que não se enquadram em hipótese alguma como de improbidade, e ele diz, né, o sempre defendeu, que a questão da culpa vulnerava, fragilizava a segurança jurídica necessária para qualquer homem que quisesse se lançar na vida pública. E nesse ponto ele tem razão. Olha, eu confesso. Voltei, pessoal. Tá tudo ok agora aí com áudio? Ok, áudio escutando. Show. Vocês ouviram até a parte que eu falei do professor Rodrigo Valgas, não é isso? Exatamente, iniciando aí a Isso. falar o nome dele. Isso, pronto, maravilha. Então, até vi que tem uma pergunta aqui no chat. Quem é o autor, né? É o professor Rodrigo Valgas. O livro dele é O Direito Administrativo do Medo. É um livro que traz uma forma de pensar mais garantista, uma forma de contenção ao que ele chama de ativismo ministerial, que muitas vezes, né, a gente sabe que acontece, mas não é a regra geral como se propunha. Eu me recordo que quando li o livro dele, eu estava indignado já, acabando o livro, disse, se eu encontrar com esse cara na rua, não vai dar certo, porque como promotor que sempre atuei no combate à corrupção, eu não me via fazendo aquilo que ele dizia que acontecia, mas depois a gente ficou amigo e eu entendi a perspectiva dele em algumas questões faz todo sentido. Então,
Direito Administrativo do Medo, professor Rodrigo Vargas, é uma obra de leitura obrigatória para quem atua aí na tutela do patrimônio público, seja na consultoria, tipo de judicialização. Eu estou até vendo aqui os presentes. Francisco da Chagas, se manifeste, se for, rapaz, logo. Vou fazer aqui as considerações. Ou é outra pessoa, se Chagas? Sou eu, amigo Igor. É o Sou Chagas. colega Aí, o literário. Chaguinhas. Chaguinhas aí, viu? Chaguinhas aí é coordenador auxiliar do Patrimônio Público do Ceará, um dos melhores promotores do combate à corrupção aqui do Ceará e do Brasil, sem sombra de dúvidas. Grande prazer tê-lo aqui, meu amigo. Obrigado, meu amigo. É um Vejam, prazer pessoal. imenso poder participar aí da Ah, sua aula. Eu não tinha muito cheia, e aí eu falo pessoalmente. Quando a situação de pessoal, última já tem uma só, missão da só secretária já estão virando ao recursos para coloquei realizar no a mundo aí, tá? secretaria e a roça. Eu vou mutar todo mundo aqui. Pronto, maravilha. Obrigado. Então, vejam, dentro dessa uniformização do elemento subjetivo, não há qualquer dúvida. O dolo veio em bom tempo. E aí, quando surgiu a redação dolo, a doutrina, praticamente unanimidade, e eu também segui essa corrente, dizia: o dolo da nova lei de improbidade doravante é o dolo específico, porque o artigo 11, parágrafo 1º, artigo 11, parágrafo 2º, diz expressamente que é preciso demonstrar que no comportamento doloso de praticar qualquer daquelas condutas descritas como ímprobas, cujo rol do artigo 9º é taxativo, cujo rol do artigo 10 é taxativo, mas cujo rol do artigo 11, desculpa, artigos 9 e 10 exemplificativo e artigo 11 taxativo, isso permitiria uma interpretação de que não basta transgredir a norma por si só. E a lei fala expressamente: a improbidade não se caracteriza somente com a voluntariedade do comportamento, mas é preciso. Aí o mandaram me para defender essa declarada. Você vai ter essa certeza que vai ter final. E até Pessoal, então, temos vocês lá, estão liberando o som que está ficando inviável. a gente falar que eles vão Alexandre Bruno, e aí, então, já, com a gente, convencionalmente, beleza. Por favor, peço que observem aí, prestem atenção, porque isso, né, atrapalha um pouco a nossa dinâmica. Então, vamos lá. Até me perdi. Vejam, na questão do elemento subjetivo, surgia a dúvida, então. O elemento é dolo específico ou é dolo genérico? A doutrina, a unanimidade, falava em dolo específico, ou praticamente a unanimidade. Porém, eu, embora defendesse no livro que era dolo específico, pelo texto legal, fazia a seguinte observação. Quem assistiu à sessão de julgamento do tema 1199 até o fim, percebeu um debate que trazia uma observação que acabou se concretizando. Quando da fixação das teses que o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, começou a lê-las, e especificamente na primeira, iniciou um debate entre Alexandre de Moraes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, sobre exatamente a modalidade de dolo. E o ministro Alexandre de Moraes usa expressamente o termo. É o dolo. O dolo que sempre existiu, inclusive o dolo eventual. Até aquilo, quando ele falou, me chamou a atenção, porque a gente sabe que não existia dolo eventual em improbidade. Dolo eventual é um termo
específico do direito criminal, mas que trazia a ideia de que não seria adotado o critério de dolo específico, como fazem na perspectiva criminal. E eu sempre disse nas palestras, né, escrevi nos livros, que essa era uma possibilidade hermenêutica diante do que foi dito ali em plenário, e que teríamos que aguardar as manifestações colegiadas para chegarmos a uma conclusão. Após a lei e após esse julgamento, sobreveio uma tese de recurso repetitivo no STJ, que tratava da configuração de ato de improbidade pela contratação de servidores públicos ou de contratados temporários com base em lei municipal que estivesse fora ali do esquadro constitucional que proíbe as contratações temporárias para cargos permanentes de funções ordinárias da administração pública. E no voto do relator, nos debates e na própria emenda do julgado, consta que após a Lei 14.230/2021, o dolo da lei de improbidade é o específico. E esse julgado proliferou. E criou uma verdade absoluta entre os operadores de que improbidade administrativa é somente com dolo específico. Entretanto, após esse julgado, ali em meados de 2022, saiu uma decisão da Corte Especial do STJ, que é o órgão que uniformiza as divergências existentes na Corte, dizendo, alinhando-se ao tema 1199, que não traz qualquer qualificação para dolo em improbidade administrativa, é possível a condenação ou a manutenção de condenação com base em dolo genérico. E, além deste julgado da Corte Especial do STJ, que está aqui no material de vocês, tá? Só que avançar para vocês poderem verificar. Opa. Só puxando aqui para a gente chegar lá. Ó, que julgado de setembro de 2023, que é esse primeiro aqui da tela. Revisando posição firmada por esta Corte, foi uniformizado o entendimento de que a tese constante do tema 1199 não se refere à necessidade de comprovação do dolo específico do agente condenado pela prática do ato de improbidade administrativa. Então, o entendimento hoje, STF e STJ, é uniforme nesse ponto. Agora, independente do julgado da Corte Especial do STJ, independente do tema 1199, de questão geral, nós temos decisões monocráticas, nós temos decisões colegiadas, acórdãos, sobretudo da segunda turma do STF, mantendo condenações de improbidade sustentadas em dolo genérico. Então, para que não reste dúvida, dolo de improbidade administrativa é dolo genérico. Isso tem uma repercussão enorme, sobretudo no começo da atividade investigativa do Ministério Público, na conclusão da atividade investigativa
e também no processamento da ação. E aqui nós vamos fazer algumas observações. Até aproveitar a presença do meu querido amigo Chagas aqui. Ó, atualmente eu estou na corregedoria do Ministério Público e, evidentemente, um dos papéis da corregedoria é verificar o proceder de membros do Ministério Público e orientar eventual ajuste. E, conversando com outros colegas de corregedorias no país, eu percebi que há um movimento praticamente uniforme de arquivamento dos inquéritos civis públicos sob o argumento do dolo específico. Ou sob o argumento de que a matéria é complexa, exige produção probatória robusta e que isso certamente seria derrubado em um eventual recurso perante os tribunais superiores que adotam a tese do dolo específico. Isso tem acontecido em todo o país. Não estou falando especificamente aqui do Ceará, nem vou citar casos concretos, porque não vem ao caso e é antiético. Mas o compartilhamento de informações entre pessoas da corregedoria é importante até para a gente verificar como o Conselho Nacional vem fazendo. E isso é um equívoco, até, eu diria, uma falha que pode, se repetida, configurar falta funcional, porque, de fato, não há mais dúvida. Claro, falta funcional pressupõe dolo do agente. A falta de conhecimento é culpa, mas isso traz a perspectiva de impunidade, porque diversos inquéritos civis públicos em todo o país estão sendo arquivados sob o fundamento de que a lei exige dolo específico. E isso está errado. E, evidentemente, os advogados não estão recorrendo no Conselho Superior do Ministério Público, seja do Ceará, da Bahia, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de qualquer que seja o local dessa decisão. E isso precisa se ajustar. Esse é o ponto 1 que eu quero deixar muito claro. Ponto 2. Elemento subjetivo. Existência de dolo ou de culpa. E o STJ tem decisão de 2023, ratificando jurisprudência anterior, que inclusive eu suscitei isso no livro. Elemento subjetivo é matéria de produção probatória. Juiz não pode indeferir petição inicial de ação de improbidade sob o argumento de que não está provado o elemento subjetivo. Não se prova elemento subjetivo para recebimento de ação de improbidade. O que é preciso para recebimento de ação de improbidade é simplesmente os indícios do ato. É indício da má-fé. É o indício da desonestidade patrimonial ou intelectual. Porque